Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 38 da palavra de Deus diz assim: E no ano 10º, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa, com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus e Pai, Deus, nesse momento queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós nos achegamos aqui, ó Deus, trazidos, guiados pelo Teu Espírito. O Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, certamente para aprender mais do Senhor, da Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Pai, eu suplico, Senhor, por este pecador, Senhor. Ó Deus, Tu sabes das minhas limitações, Senhor. Tu sabes que, humanamente, Senhor, eu não tenho condições de estar aqui. Mas no poder, Senhor, do Teu Espírito, enquanto o Senhor me conceder graça, que o Senhor me mantenha aqui de pé para pregar a Tua palavra, Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Queridos, hoje nós vamos ouvir a respeito da construção do templo. Já caminhamos no livro de 1 Reis, que, como já ouvimos falar, trata-se do livro de 1ª e 2ª Reis. Na verdade é um livro único, que descreve, desde a morte de Davi, o reinado do seu filho Salomão, depois o reino dividido, o reino do norte e do sul, os seus reis, como eles foram fiéis e infiéis a Deus, as consequências desses reinados e, consequentemente, a queda, tanto do reino do norte como do reino do sul. Caminhamos já no livro de Reis, ouvindo a respeito de como Davi viveu os seus últimos dias e morreu, como o seu trono tentou ser usurpado por Adonias, mas Deus colocou lá quem ele queria, que de fato era o filho de Davi, Salomão. E Salomão então segue o seu reinado, estabelecendo ele, à luz do capítulo 2, precisando se livrar de alguns inimigos que se levantavam contra o seu reino. É quando no capítulo 3, Salomão, ele toma a filha de Faraó para ser a sua esposa e começa, a organizar o seu reino. Então ele divide o reino em províncias, por assim dizer, e coloca lá os seus governantes e, toda uma organização debaixo da sabedoria deste homem. Mas no capítulo 3 ainda, nós tivemos a oportunidade de ver, e de fato esse é no capítulo 3, ele pedindo sabedoria a Deus, e no capítulo 4 então ele organizando, o seu rei. Então acabamos nossa última exposição com o reino prosperando, crescendo, e a sabedoria de Salomão sendo exaltada acima dos outros do seu tempo. Um homem conhecedor da ciência, um homem conhecedor, de tantas coisas que as pessoas vinham de fora para conhecer e para, ouvir os seus conselhos. Mas a partir do capítulo 5, nós vamos ver então Salomão, sendo usado por Deus para a construção de um templo. E dentro dessa construção de um templo, nós iremos dividir hoje o nosso texto. Estava comentando com minha esposa, até hoje o texto mais longo que eu já preguei nesses meus 7 anos de ministério. Mas muita coisa vai ser uma narrativa, nós vamos apenas ler, E como se trata da descrição e detalhes do templo, eu também hoje vou propor algo diferente. Eu trouxe algumas figuras também
para vocês poderem, não é, visualizar, quem sabe, como era esse templo aqui descrito. Então nós vamos dividir o nosso sermão de hoje em 3 etapas. Primeiro, nós entenderemos os preparativos para a construção desse templo e o que motivou Salomão a construir o templo. Depois nós iremos ver, não é, a construção externa do templo e toda a simbologia que pudesse existir nessa construção. Iremos então, por fim, ver a construção interna e os detalhes, como por exemplo o Santo dos Santos, a sua cobertura, não é, de ouro, não é, outros detalhes importantes, as portas, que tem toda uma simbologia importante para as nossas vidas nos dias de hoje. E então, assim caminharemos. Mas talvez você diga assim, pastor, de fato, isso não me causa muito interesse. Eu peço para vocês abrirem a palavra de Deus em Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, não é, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Toda a Escritura. Esta semana eu mandei um vídeo para o grupo da igreja mostrando que de Gênesis a Apocalipse, nós reformados, nós entendemos que temos Cristo e vemos Cristo, e que Cristo é a centralidade de Gênesis a Apocalipse. E certamente essa palavra aqui foi escrita para o nosso ensino, para a nossa edificação, e tentaremos então, não é, extrair ao máximo o que esse texto tem para nos ensinar e aplicar também em nossas vidas. Então, sem mais, vamos caminhar à luz do texto bíblico. Iremos ver então, nesse momento inicial, abra no capítulo 5, o livro de Reis, e estaremos vendo então, não é, nesse primeiro momento, uma casa, não é, que vai ser edificada ao nome do Senhor. Diz assim o texto bíblico no versículo 1. Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram Salomão rei em lugar do seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. É interessante, eu quero nesse momento inicial lembrar a vocês que o que acontece hoje, não é, em termos de relações internacionais, diplomacia, acontecia no passado. Como assim, pastor? Sempre que algum novo líder chegava, não é, ao reinado, ao governo, à liderança daquele país, daquela nação, era costume os países vizinhos, os reinos vizinhos, não é, agirem dentro dessas, não é, trâmites diplomáticos, por assim dizer. Era costume enviar então, não é, representantes para saudar este que estava, não é, agora no trono. Então, o que nós estamos vendo aqui é Hirão, rei de Tiro, um reino vizinho ao reino de Salomão, enviando agora os seus servos. É importante nós lembrarmos, por exemplo, que a cidade, ou melhor, o reino de Tiro, não é, esse local onde o rei Hirão reinava, era uma cidade costeira, por assim dizer, famosa, não é, pelos seus sidônios, e também conhecido pela região dos fenícios. Vocês estão lembrados quando nós expomos Jonas aqui? Vocês estão lembrados que Jonas, quando saiu de Jope, que ele se, não é, embrenhou por aquela região mais ao leste, não é? Mais ao leste, ali nós vimos então aquela região mais distante ali, era esta região de Tiro, que era também considerada a região dos fenícios. E é interessante então que o rei Hirão está enviando estas pessoas para, não é, manter esse contato com
Salomão, até porque Hirão era amigo de Davi. Hirão havia fornecido, por exemplo, o material para a construção da casa do rei Davi. E ele então já tinha um contato com este rei e agora passa a querer também a manter as mesmas relações com seu filho Davi. E o texto segue dizendo: então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram e seus inimigos, até que o Senhor lhe o pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor me deu e tem me dado descanso de todos os lados, não há um inimigo nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Nós vemos então que Davi, ao receber aqueles visitantes de Hirão, ele então manda uma mensagem por eles, dizendo que ele tinha um grande desejo. Diz o texto bíblico que ele tinha um grande intento, ele tinha um grande objetivo, um grande alvo. Qual era? Comuniquem a Hirão que eu tenho um grande desejo, um grande objetivo, não é, de fazer aquilo que meu pai não fez no passado. E nós vamos ver por que Davi não fez. Que na verdade é construir uma casa para o meu Senhor. Uma casa, segundo ele, ao nome do Senhor. Então, Salomão tinha como este grande objetivo edificar esta casa. E nós vamos ver que Deus havia estabelecido um reino de paz, que proporcionaria um foco para a construção deste reino, ou melhor, deste templo. Então Salomão faz um pedido específico, versículo 6 em diante: dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Então, o que Davi, ou melhor, o que Salomão manda através dos mensageiros de Hirão, é esse pedido, dizendo: olha, meu pai tinha um desejo e havia uma promessa de Deus de que eu edificaria isso. Meu pai não edificou, mas eu tenho isso como objetivo. E eu quero lhe fazer um pedido, Hirão. Eu quero pedir a sua participação nesse empreendimento, por assim dizer. Vamos fazer um empreendimento cooperativo, baseado numa balança comercial, quem sabe. Como é que vai ser isso? Não há quem saiba trabalhar com a madeira como vocês trabalham. Vocês são famosos, vocês têm as melhores madeiras e vocês sabem manejar as madeiras como ninguém. De fato, em toda esta região, vocês são os melhores e têm de fato as melhores madeiras. Então, o que eu quero propor para vocês? Eu quero, não é, que os meus servos, ou os seus servos com mais os meus, eles trabalhem nesse empreendimento e eu vou então pagar os seus salários de maneira digna, de maneira justa. E ouvindo então Tiro, prontamente ele concorda. Versículo 7 em diante. Ouvindo, rei Tiro não, o rei de Tiro. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: ouve, madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Segundo alguns estudiosos, eles acusam Hirão de ter
não é, mudado os termos do acordo. Porque se você bem observar, nos versículos anteriores, a proposta de Salomão, não é, era que, não é, no versículo 6, olha, dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos e eu vou pagar o salário deles. Mas agora Irão responde a eles, e para alguns, Irão tentou mudar os termos do acordo, acrescentando ou quem sabe tirando algumas coisas. Mas o que nós estamos vendo aqui é um homem disposto também a dar algo a mais. Como assim, pastor? Eles, na verdade, estão fazendo mais do que Salomão pediu. Salomão, por exemplo, falou a respeito dos cedros. Ele fala a respeito dos ciprestes, que é uma outra madeira que nós vamos ouvir falar também sobre ela. Salomão não falou nada, por exemplo, sobre o transporte deste material. Mas vocês sabem muito bem que os fenícios, e aí eu me lembro mais uma vez da nossa exposição de Jonas, tenha misericórdia hoje do seu pastor, tá bom? De Jonas, quando Jonas então fugiu ali de Jope, e os fenícios então foram que levaram para aquela região. Por quê? Porque eles eram grandes navegadores, especialistas em navegação. Então o rei de Tiro, que além de ter a melhor madeira e ser grandes navegantes, estava dizendo, olha, está tudo bem, eu vou cortar as suas madeiras, não somente o cedro, mas também cipreste, e também nós vamos fazer o seguinte, eu vou conduzi-las por jangadas, e vou entregar para vocês na região que vocês quiserem. Agora eu só peço uma coisa, as provisões para os meus trabalhadores, é isso que eu peço a vocês. Então Irão estava na verdade fazendo até mais do que se esperava dele. E o texto então continua dizendo, assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo ele queria. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, o que fazia, não é, de ano em ano. Então era basicamente uma troca de, não é, você está me servindo dessa maneira e eu vou, não é, das minhas reservas, nós somos um país abastado no que diz respeito ao azeite e outras questões, e nós vamos passar esses mantimentos para vocês, ou vocês fornecem esse trabalho para a gente. E ele continua, deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si esta aliança. É interessante porque o texto nos mostra que este tipo de transação foi fruto da sabedoria deste homem. Vamos nos lembrar de alguns relatos da sabedoria de Salomão. Por exemplo, capítulo 3, duas mulheres se apresentam a ele com um grande dilema. Olha, nós estávamos dormindo, não tinha nenhuma testemunha, cada um com seu filho, e o filho dela morreu, e ela de noite trocou pelo meu, e eu acordei, e o meu estava morto, mas na verdade não era meu, era dela, e agora o que é que você vai fazer? É quando Salomão, nós sabemos, manda cortar a criança ao meio, e a verdadeira mãe pede para que não faça isso, e nós tivemos a oportunidade de ver isso no capítulo 3. No capítulo 4, nós vimos Salomão organizando de maneira muito sábia o seu reino, não é? Dividindo os seus oficiais, dividindo geograficamente o seu terreno, não é? Distribuindo os serviços. E no final do capítulo 4 nós vemos a sabedoria de Salomão sendo exaltada acima dos outros, não é? Nós vimos, não é, acima dos governantes desta terra, não havia homem de fama internacional e de sabedoria como Salomão. E agora no capítulo 5, nós vemos a sabedoria de Salomão mais uma vez manifesta, como? Em governar o seu reino, proporcionando as condições ideais, alianças, não é, ideais, para que a construção do templo de Deus fosse feita da melhor maneira. Mas mesmo assim, existem pessoas que acusam Salomão de ter feito uma aliança errônea. Por exemplo, Irão, o rei de Tiro, era um gentio. Então as pessoas dizem assim, como é que Salomão fez uma aliança com um gentio?
A grande questão, e nós vamos ver, é que o texto bíblico nos diz, no versículo que nós lemos, versículo 12, deu o Senhor a sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. É como se o texto bíblico estivesse dizendo, olha, esta aliança com o Irão, a captação desses melhores recursos, este acordo foi feito debaixo da sabedoria que Deus concedeu a este homem. Então não temos como pensar que tal coisa foi errada. Até porque, leia o versículo de número 7. O que é que diz? Ouvindo Irão, vamos ler comigo? Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este. Vocês conseguem ver aqui um rei gentil, e da boca desse rei sai o quê? Sai louvores ao único e verdadeiro Deus. O que nós vemos aqui é aquele gentio adorando ao Deus de Salomão. O que eu gosto de ver aqui nesse texto, e que alguns estudiosos têm visto, é que este homem era apenas aquilo que lá na frente apontaria, quem sabe, para como as nações gentílicas e como os reis deste mundo voltariam-se para o único e verdadeiro Deus e o adorariam. O Salmo de número 104, versículo 16, diz o salmista, que os cedros do Líbano foram plantados e regados por Deus. E agora, um gentil, que talvez se achasse dono dos melhores cedros do Líbano, é este gentil que vai fornecer o material para a construção da casa do Senhor. E da boca deste gentil está a adoração ao verdadeiro Deus, que prefigurava a adoração futura das nações ao único e verdadeiro Deus, Cristo Jesus. Mas as pessoas querem criticar Salomão, por exemplo, de alianças, quem sabe errôneas, e algo a mais, como por exemplo, no versículo 13, quando ele vai falar a respeito desses trabalhadores, eles insistem que realmente Salomão escravizou pessoas para isso. Olha o que diz o versículo 13. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo o Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviara ao Líbano alternadamente. 10.000 em um mês estavam no Líbano, e 2 meses, cada um em sua casa. E Adonirão dirigia esta leva. Tinha também Salomão 70.000, que levava as cargas, e 80.000, que trabalhavam em pedras nas montanhas. Fora os chefes oficiais de Salomão, em um número de 3.300, que dirigiam a sua obra e davam ordens ao povo que as executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavadas para fundarem a casa. Então, nós temos esse material que veio de Irão. Nós estamos aqui simplesmente nos preparando para a edificação desse templo. Nós temos o material que veio de Irão. Nós temos homens, aqui nós temos uma centena, mais de 100.000 homens envolvidos com isso, com esse trabalho. E daqueles que estavam indo para o Líbano, 30.000 se revezavam. Um mês, 10.000 passavam no Líbano e 2 meses descansavam em casa. E assim, a cada um mês, 10.000 pessoas iam, 10.000 voltavam para descansar em suas casas. Na verdade, as pessoas acham que esta ambição de Salomão fez com que ele oprimisse o seu povo e levasse esse povo a tais práticas. Mas nós vamos ver que não.
Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 9 de Reis, que Salomão não escravizou ninguém. E que aqueles que foram destinados para ser os lenhadores, para serem as pessoas que trabalhavam, na verdade, lembrem-se de Josué. Quando Josué conquistou a terra, havia aqueles cananeus, que tiveram as suas vidas poupadas, mas o que é que aconteceria com eles? Eles serviriam, eles seriam os trabalhadores. E é deste povo, então, que nós vamos ver lá na frente, que o serviço agora pertencia a Deus e a Israel. É deste povo, então, que ele vai tirar esses trabalhadores. Então, o que nós vemos aqui é homens também sendo enviados para trabalhar com pedras. Nós temos, então, os dois materiais importantes, as pedras e as madeiras que seriam usadas. As pedras, homens, 70, 80 mil, trabalhando lá nas pedreiras, dando forma para aquelas pedras, para que elas fossem trazidas para ser então edificada o templo. Mas a grande questão que nós vamos ver aqui, o texto encerra com esses preparativos dizendo: lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Tiro e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Então nós chegamos ao final do capítulo 5 e nós vemos aqui todo um preparativo para construir esta casa, que segundo Salomão seria uma casa ao nome do Senhor. Uma casa ao nome do Senhor. Mas fica uma pergunta em nossos corações. Nós queremos de fato pensar assim, dizer assim: por que Salomão está construindo esse templo? Afinal de contas, por que Salomão decidiu construir esse templo? E eu tenho para mim que essa é das maiores lições que nós poderemos tirar deste primeiro momento. Por quê? Porque na verdade, mais importante, atenção, o que importa primeiramente não é o que Salomão fez, mas na verdade é por que ele fez. Na verdade, o que está em jogo aqui não é aquele empreendimento, mas por que Salomão estava fazendo aquilo? Para quem Salomão estava fazendo aquilo? Então nós precisamos nos lembrar que já há evidências do porquê que Salomão estava fazendo aquilo. Vocês lembram quando nós lemos já esta noite, em versículos anteriores 2 e 3, quando Salomão envia os mensageiros para Irão, e quando ele vai dizer que ia edificar a casa de Deus, ele diz então: olha, segundo o texto bíblico, bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, por causa das guerras, dos inimigos. Então, havia um desejo de Davi em construir esta casa. Esta casa não é para o seu Deus, por assim dizer. Então, Davi empreendeu esforços para isso. Lembre-se, Davi comprou um terreno maravilhoso. Nós vamos ver, por exemplo, que lá em Jerusalém, o templo ficava assim, em cima do monte, e de fato era algo muito belo. Davi adquiriu um terreno de primeira, por assim dizer, começou a fazer planos para esta construção, comprou material. Diz o texto bíblico lá em Samuel que ele comprou, em Crônicas, que ele comprou pedra, ouro, prata, ferro, bronze. Davi estava todo animado para construir esta casa, mas Deus disse para ele que não seria das suas mãos que esta casa seria levantada. Segundo Samuel capítulo 7, versículos 12 e 13, ao encontro de Natã com Salomão, com Davi. E Natã traz uma palavra para Davi, e algo já se revelara quanto a isso. Diz Natã a Davi: farei, Deus, através do profeta a Davi, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome. Em um outro texto, nós vamos ver que Deus, ele chega para Davi e vai dizer assim: Davi, meu filho, não é? Mais adiante ele vai dizer assim: olha, tu derramaste sangue em abundância, você fez grandes guerras,
e você não vai edificar então a minha casa, suas mãos estão manchadas de sangue. Davi foi um grande guerreiro e envolveu-se com muitas guerras, e era num tempo de paz, em um reino de paz, que Deus havia prometido que edificaria então esta casa. As pessoas insistem, alguns que estudam a palavra de Deus, em dizer, por exemplo, que não havia motivo para construir esta casa, que esta casa, na verdade, foi invenção de Salomão. Mas, na verdade, nós não temos respaldo bíblico para isso. Por quê? Porque, apesar deles dizerem assim, olha, Deus nunca pediu, nunca quis que Davi construísse uma casa. Deus não precisa, a sua natureza divina habitar, em um local específico. Mas na verdade havia promessas, e é isso que eu quero que você traga à lembrança. Havia promessas que em tempos de paz, e aqui é importante, porque tempos de paz. Você já imaginou você edificar um grande monumento, uma grande estrutura, algo que representava tanto em meio à guerra? Não teria como focar. O intento de Salomão seria ofuscado em meio às guerras, às contingências, às dificuldades que se levantavam, mas o reino estava em paz. Então, por que Salomão edificou esse templo? Salomão edificou esse templo porque haviam promessas de Deus. Deus havia prometido, e Deus então levanta Salomão, e Salomão então vai se colocar à disposição para a construção daquela casa. Mas se você observar as reais motivações de Salomão, nós vamos ver que Salomão não está construindo esse templo por razões políticas. Ele não está construindo isso para unificar as suas tribos e por questões políticas, quem sabe o povo vai ser beneficiado pela construção desse templo, não. Ele não está construindo esse templo por razões financeiras. Por exemplo, Israel vai se tornar forte economicamente, vai fortalecer a economia de Israel com a construção desse templo. Não. Não há razões políticas, não há razões financeiras, não há razões pessoais. Não, eu vou tornar o meu nome famoso com a construção desse templo, como homens faziam, construindo grandes monumentos, e assim ao longo da história. Não é esse o propósito de Salomão. Qual é o propósito de Salomão? Salomão construiu o templo, queridos irmãos, pela melhor de todas as razões, para o nome do seu Senhor, para o nome do seu Deus. Na verdade, ele estava construindo aquele templo para a glória de Deus, não para a glória dos construtores, não para a sua glória, não por razões políticas, não por razões econômicas, não por razões pessoais, mas para a glória de Deus. Esta casa vai ser edificada ao nome do Senhor, é para o Senhor, e a glória é para o Senhor. Nós vemos que nesse período, outros povos também edificavam seus templos. Há relatos dos sumérios, dos assírios, babilônicos, entre outros, que edificavam templos também, os seus reis, e faziam aquilo como uma maneira de deixar a sua marca na história, por assim dizer. Foi assim, por exemplo, com o Coliseu Romano, foi assim, por exemplo, com as muralhas da China, entre outros grandes monumentos. Homens fizeram para que o seu nome, então, pudesse ficar registrado. Foi fulano que empreendeu este grande monumento. Mas o que nós vemos aqui é que Salomão faz isso de fato para a glória de Deus, e é a glória de Deus que o motiva a construir esse templo. E aqui eu quero que nós reflitamos sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, porque assim como o rei Salomão, nós também somos chamados a servir no reino de Deus. Nós somos chamados a servir no reino de Deus. Mas qual é a sua ambição em servir o reino de Deus? É para a sua glória? É para o seu nome? É para satisfazer os seus desejos, a sua vontade? Ou é para a glória de Deus?
O que te motiva? Qual é o desejo do teu coração? Qual é a motivação que você toma as suas decisões? Porque o apóstolo Paulo já disse para nós: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para o quê? Para a glória de Deus. A motivação de Salomão para a construção do templo deve ser a nossa motivação para tudo que fazemos a Deus. Nós fazemos as coisas de fato para a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Nós empreendemos os nossos esforços para fazer o nosso melhor para a glória de Deus, para dar o melhor para a glória de Deus, para trabalhar e dar o melhor e servir, e todo o nosso desejo e motivação ser de fato a glória de Deus. Oh, querido irmão, deixe-me dizer algo para você com toda sinceridade. Se você não consegue fazer algo com a consciência limpa e dizer assim: isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Se você não consegue fazer isso, abandone esse empreendimento, abandone esse sonho, abandone esse projeto, abandone isso que está em teu coração, porque o que nós fazemos, de fato, deve ser tão somente para a glória do nosso Deus. Que Deus nos ajude como seus servos a empreender esforços para dar o nosso melhor, não para satisfazer os nossos desejos ou os nossos próprios projetos, mas para dar o nosso melhor e empreender esforços para a glória de Deus. E que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. É quando nós chegamos no capítulo 6. E o que passamos agora a nos deparar não é mais com a preparação do templo, os preparativos para a construção do templo, e sim com a construção do templo em si. E o que nós vamos ver nos versículos aqui que nós temos do 2 ao 10, são descrições, detalhes da construção externa do templo. Dos versículos 11 ao 14, nós temos uma intervenção divina, que vai trazer uma palavra para Salomão importante. E posteriormente, dos versículos 15 ao 38, nós temos então a descrição daquilo que o povo não podia ver, o povo não tinha acesso, mas nós vamos ver o santo lugar e o santo dos santos descrito, e poderemos então imaginar aquele lugar e como seria então ali dentro, tirando lições importantes para as nossas vidas. Então, nesse primeiro momento, vamos ver essa edificação externa do templo. O autor ele começa no versículo de número 1, nos contextualizando. Olha o que diz o versículo de número 1, leiam para mim, por favor. Queridos, sempre que nas Escrituras Sagradas há descrição específica quanto ao tempo, ao lugar, sabe, descrições mais detalhadas. Nós temos aqui uma linguagem, não é, que nós chamamos uma linguagem formal, onde quando isso é descrito, é porque ele quer registrar algo importante. Ele quer datar um evento importante na história. E aqui um evento importante na história do povo de Deus. Qual era o evento importante? A edificação do templo. Então o texto bíblico nos diz que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Nós temos aqui duas coisas importantes. Por que isso é importante? Primeiro, do ponto de vista histórico e depois teológico. Do ponto de vista histórico, nós podemos nos contextualizar na história. Quando é que isso aqui foi escrito? Ou melhor,
quando esse templo foi edificado. Provavelmente por 966 ou 956 antes de Cristo, segundo essa datação. Mas não somente isso, faz com que nós tenhamos, por exemplo, uma data de quando foi a libertação do povo de Deus do Egito. Existem alguns estudiosos que querem pegar esses 480 anos e não entender ele de maneira literal. Eles pegam então esses 480 anos e entendem, na verdade, que esses 480 anos são simbólicos. Representam, na verdade, 12 gerações de 40 anos. Então nós teríamos os 480 anos. Segundo essa perspectiva simbólica, dataríamos então por volta do século 13 o quê? O exílio, não é? Ou o povo, a libertação do povo de Deus ali do Egito. Porém, nós não temos por que pensar dessa forma. Nós podemos olhar para isso aqui e entender de maneira literal. Até porque não saberíamos se as gerações realmente de 40 anos, como simbolicamente são tratadas, mas se tratarmos isso aqui de maneira literal, como nós podemos certamente tratar, nós teríamos então o exílio, Jesus. Nós teríamos a libertação do povo de Deus ali do Egito, não é datado do século XV. Então, teríamos essa perspectiva histórica que é importante. Mas existe uma perspectiva mais importante e mais profunda, que é a perspectiva teológica. Por quê? Porque ele diz assim, olha, no ano 480 depois de Cristo, saíram os filhos de Israel do Egito. Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês, começou a edificar a casa de Deus. Olhe que ele aponta este evento para algo passado. Imagine o que seria você datar. Olha, hoje nós estamos, que dia hoje, Jesus? 23 de abril de 2017. Estamos aqui, quem sabe, no primeiro culto da Igreja Presbiteriana de Mandacaru. Isso teria um efeito. Agora imagine, nós hoje, dia 23 de abril, de 2017, estamos há 157 anos da chegada de Simonton aqui no Brasil. Olha a perspectiva como muda. Nós estamos apontando para um evento que é importante no passado e na história, no caso aqui da Igreja Presbiteriana no Brasil. No entanto, quando olhamos para a história do povo de Israel, ele volta então e lembra lá do Egito, quando o povo foi tirado do Egito. Então há um significado profundo, é a ideia de que Deus estava cumprindo a promessa. Lembrem-se, Deus tirou Abraão da sua casa, da sua parentela, e disse: olha, de ti eu farei uma grande nação, e eu vou te abençoar, você vai ter uma terra, E Abraão então saiu da sua casa. E vocês sabem, Abraão, Isaac, Jacó, então nós temos José, nós temos o Egito, 400 anos, libertação, Moisés, Josué, conquista da terra prometida, Juízes, depois dos Juízes nós temos Samuel, nós temos Saul, nós temos Davi, e agora tem quem? Salomão. Quanto tempo passou? Mas agora o povo já não estava mais peregrinando, o povo agora estava estabelecido. E olha que coisa maravilhosa, Deus não precisava mais agora, esta metáfora, habitar, ali naquele tabernáculo, naquele local temporário, naquelas tendas de peregrinação. Por quê? Porque as promessas estavam se cumprindo, a terra foi dada, o povo estava se estabelecendo, o povo estava sossegando, não precisava mais fugir, não precisava mais caminhar. Deus havia dado a terra, a palavra estava se cumprindo. Agora Deus estava dizendo: edifica ali a minha casa, porque eu vou permanecer com vocês, eu vou estar com vocês, e não preciso mais de tendas. Por quê? Porque a promessa está sendo cumprida. Então, ao se referir
naquele período, o autor bíblico está se lembrando então de todas as promessas que Deus tinha sobre o povo de Deus, que Deus tinha dado a Abraão, que Deus referendou a Moisés, que no livro de Levítico lemos inúmeras delas, da habitação, da casa de Deus, de que Deus daria. Então nós vemos e aqui nos deleitamos na confirmação então desta palavra, não é, de que de fato Deus estava cumprindo a sua promessa, a sua palavra. É quando então vamos à descrição do texto bíblico, e aqui eu vou fazer algo diferente, peço a atenção de vocês e a atenção de Luiz. Eu vou ler para vocês, e à medida que nós formos ouvindo a respeito da descrição, eu digo logo para vocês, nós não temos como, apesar dos inúmeros detalhes, e esses detalhes são preciosos, nós não temos como fornecer uma planta, não é, deste templo, no que diz respeito à sua perfeição, e entender nos detalhes todos como ele era, mas nós temos assim 90 e tantos % de fidelidade, e esse material que eu consegui aqui foi o que eu acredito ser o mais próximo daquela realidade descrita aqui nas Escrituras. Então você não vai ficar simplesmente no campo da imaginação. Eu vou trazer para vocês algumas imagens que vocês vão poder visualizar à medida que nós formos expondo o texto bíblico, para você tentar então compreender melhor a respeito desse templo e as suas, então, seus detalhes tão preciosos para a nossa vida. Por que são preciosos? Porque nós vamos ver que muitos têm um simbolismo, tem algo espiritual por trás daquilo, e é precioso para as nossas vidas, e nós precisamos entender então. Então vamos lá. A casa que o rei Salomão edificou, volta lá, Luiz, estamos lendo o texto. Primeiro a gente lê o texto e depois... Oi? Ok. Então beleza, a partir daí, tá bom? A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Nós temos então aí, essa medida de côvado, é uma medida que você pega aqui do cotovelo, ok? Até aqui a ponta das suas mãos. Era em média algo de 46 centímetros. Então o que nós temos aqui na verdade é esta estrutura, onde ficava, não é, o lugar santo e o santo dos santos, medindo então 27 metros de comprimento, ok? Nós tínhamos mais 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura, conforme nós podemos ver aí nesse texto. E é interessante porque, em termos de proporções, era a mesma coisa do tabernáculo, proporcionalmente falando, mas todas as suas medidas foram quadruplicadas. Então, em termos de tamanho, em relação ao tabernáculo, tinha a mesma proporção, porém 4 vezes maior. E o texto continua, não é? Sim, vale a pena voltar aí, Luiz, para mostrar algo. As pessoas... Vou falar sobre o templo de Salomão, na verdade o templo de Edir Macedo lá na frente, que na verdade de Salomão não tem nada, né? Então, isso aqui era basicamente uma igreja para 250 pessoas, estreita, alta, um prédio de aproximadamente 4 andares, não é, por assim dizer, era essa estrutura, 27, 9, não é, e 13,5. E eu fico imaginando, e quem vai se deleitar, temos alguns irmãos aqui desta área de construção, vocês vão se deleitar. Eu não sou desta área, mas me deleitei, sabe, em ver a perfeição de algumas questões, e certamente você também vai poder se deleitar com isso. Então, o texto continua, não é, nos mostrando. Ele fala a respeito do pórtico. No versículo 3 diz assim: o pórtico diante do templo da casa media 20 côvados, no sentido
não é, da largura do lugar santo contra 10 de fundo. O que era o pórtico? O pórtico era então uma espécie dessa varanda, ok? Nesse tempo ainda não havia as construções dessas colunas. Só em 1 Reis 7 é que nós veremos então essas colunas sendo construídas. Mas é esta varanda. Algumas pessoas entendem que há uma divisão tríplice. Na verdade, dentro do templo só havia uma divisão dupla entre o lugar santo e o santo dos santos. Mas esse pórtico era mais uma outra estrutura que talvez diferenciasse os níveis, não é assim, de proximidade daquele santo dos santos que nós entenderemos um pouco depois. E o versículo 4 então fala a respeito dessas janelas de fasquias fixas, superpostas. O que seria isso? Nós temos pelo menos 3 interpretações. E as Bíblias, nós temos a NVI, a Revista Atualizada e outra Bíblia, elas traduzem isso de maneira diferente. Temos 3 opções aqui. A primeira seriam janelas com, não é? Como é que eu posso chamar isso? Fasquias fixas, não é? Com essas treliças, por assim dizer. Passa aí, Luiz. Alguns entendem que seriam janelas com as pequenas, não é? Traliscazinhas. Desculpa, né? Meu negócio não é muito esse. Nós teríamos essa opção. Outros entendem que se tratara de janelas compridas, também pode ser traduzido dessa forma. E outros entendem que poderiam ser janelas como, quem já visitou algum museu, alguma coisa medieval, vai ver, por exemplo, janelas que a entrada ela é menor, não é? A saída, a parte de fora ela é pequena e a parte de dentro ela é grande. Mas não sabemos, não há nenhuma comprovação, não é, arqueológica quanto a isso, e por isso não sabemos. Mas existiam então essas janelas que foram colocadas então para a iluminação, para a ventilação desse lugar. O versículo 5 continua: contra a parede da casa, tanto do santuário como dos santos, edificou andares ao redor e fez câmeras laterais ao redor. Havia uma estrutura, está vendo esses 3 andares? Ele fazia um U em volta, não é, dessa estrutura maior. E, por exemplo, há quem diga que esses andares eram colocados ali para, quem sabe, não é, possivelmente hospedar sacerdotes que estavam, não é, fazendo seus serviços religiosos de passagem em Jerusalém, ou para, não é, como é que se chama, armazenamento, não é, dos utensílios, de coisas relacionadas aos sacrifícios, pergaminhos, não é, uma série de possibilidades. Tem outros que dizem que simplesmente era uma questão arquitetônica mesmo. Os nossos irmãos nessa área aí sabem que, por exemplo, um retângulo desse tão alto precisaria de uma estrutura lateral que daria um suporte para ela. Então, essa estrutura envolvendo, não é, essa estrutura maior poderia então dar o suporte necessário para isso. Foi basicamente o que o nosso irmão Josnaldo fez nessa parede aqui, não é, apoiando uma na outra, para que essa parede então não virasse. E diz o versículo 6: o andar de baixo tinha 5 côvados de largura, no meio 6, no terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera retrancas para que as vigas não fossem introduzidas na parede. Eu achei isso aqui fantástico. Quando você pega uma construção, normalmente o que é que acontece? O maior está embaixo, não é? E vai diminuindo em cima. Aqui é o contrário. Nós vamos ver, por exemplo, que haviam essas retrancas, como ele chama, que tinha um propósito, como está descrito aí. Observe que os compartimentos inferiores, eles eram o quê? Menores. E então, aumentando em cima. E olha que interessante, isso era feito para que as pedras não fossem furadas. Então, eles iam sendo colocados, olha as madeiras, iam sendo colocados nessas retrancas, e não havia então necessidade de furar aquelas pedras. E daria então toda a estrutura, não é,
necessária para que aquilo dali, não é, funcionasse de maneira perfeita. Você já foi em um canteiro de obras? Quem já foi num canteiro de obras? Levante sua mão aí. Uma das grandes características do canteiro de obra é o barulho que existe no canteiro de obras. Concorda comigo? Olha, é batida de coisa quebrando, é serrando não sei o quê, sabe, olha, Jesus, é o irmão Ricardo com a radiola dele, né? Pelo amor de Deus, é zoada que não tem fim. Mas olha na construção desse templo como existe algo que não nos soa familiar. No versículo 7, quando ele diz, leiam para mim, por favor, vamos lá? Vocês estão lembrados daqueles quase 100 mil homens levados para as pedreiras lá em cima? Eles estavam lá para cortar as pedras, para esculpir as pedras, e essas pedras eram trazidas nas medidas exatas. E como quem brinca com um Lego, por assim dizer, que a gente vai encaixando as peças, aquelas pedras então foram sendo colocadas. E o templo foi sendo edificado, e não havia barulho, o silêncio imperava no meio daquela construção. Isso não só era simplesmente fruto da sabedoria de Salomão, não, irmãos, mas o que nós temos aqui era a descrição da reverência. Eles tinham um entendimento que eles estavam fazendo um trabalho santo para um Deus santo, e havia reverência. Meu Deus, eu fico imaginando, na construção do templo, havia uma reverência tamanha. Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor, na presença do Deus vivo, e não temos um pingo de reverência na palavra de Deus, na casa de Deus. Mas então, o texto diz no versículo 8, olha, a porta da câmara do meio do andar térreo estava do lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo, e deste ao terceiro. Nós temos então a descrição dessa porta lateral, que os sacerdotes poderiam entrar, com as suas escadas. Aqui a descrição do texto é escadas de caracóis. Por isso que eu digo que não há uma perfeição nessas imagens, e longe disso, não é? Não entendemos ao certo como seriam essas escadas, não é? Quem sabe seriam escadas realmente de caracóis e não como está descrito aí. Mas era esse o acesso que eles tinham, não é? E o que eles podiam então desfrutar daquele acesso lateral. E o texto continua, assim edificou a casa e arrematou, cobrindo com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa eram todos, não é, de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. E lá na frente, nós vamos ver, não precisa colocar aí, Luiz, os andares que edificou contra a casa, todas eram de 5 côvados de altura, e ligou essas casas também com madeira de cedro. Em outras palavras, não é, nós vemos aí essa estrutura toda formada, sem essas colunas, não é, toda revestida de cedro. Nós vamos ver, por exemplo, no ambiente interior, havia uma distinção desse material, mas a parte externa estava formada. O templo está aí descrito, e ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o templo de Adir Macedo, esse na verdade era o templo de Salomão, pequeno comparado às construções dos dias atuais, mas cheio de significado e cheio de coisas para nos ensinar. Por quê? Quando nós ouvimos falar a respeito da descrição desse templo, o puritano Matthew Henry, ele disse no passado que a descrição desse templo era importante por 2 aspectos. Primeiro, porque esse templo prefigurava Cristo. Em outras palavras, o que ele queria dizer é que quando nós olhamos para esse templo, nós vamos ver que tudo aquilo que esse templo simbolizava, Cristo então, não é? E em Cristo essas coisas são cumpridas.
Por exemplo, esse templo, ele era, não é, nós vamos ver esta habitação, esta morada terrena de Deus, onde Deus manifestava ali a sua presença e o seu poder no Santo dos Santos. A palavra de Deus vai dizer que Cristo, ele não somente é maior do que o templo, mas que Cristo e o seu corpo é o próprio templo. Vocês estão lembrados quando lá em João, deixe-me confirmar, capítulo 2, versículos 19 e 21, Jesus disse: olha, o templo, ele vai ser destruído, e com 3 dias, ele vai ser o quê? Reedificado. E os homens ficaram loucos. Foram 40 e tantos anos para esse templo ser levantado. Você vai derrubar e levantar. Ele não falava daquele templo físico, ele falava do templo, não é? Do seu corpo, o Deus, a manifestação de Deus no meio do povo, Cristo Jesus. Então, quando olhamos para esse templo, nós nos lembramos que esse templo prefigurava, era um sinal, ele apontava para alguém, apontava para algo, para Cristo. Mas quando nós falamos do templo também, esse mesmo puritano, ele vai nos lembrar que nós somos templos de Deus. Diz a palavra de Deus que cada crente, na verdade, é um templo vivo de Deus. O texto bíblico lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 16, diz: nós somos santuários do Deus vivo. Em outras palavras, quando falamos a respeito do templo, nós nos lembramos não somente de Cristo, mas nos lembramos que todo aquele que tem o Espírito Santo em seu coração é o quê? É um santuário, é um templo vivo de Deus. O interessante, sabe, nós não somos lindos como os cedros do Líbano. Na verdade, nós somos feios em nossos pecados. Nós não somos sólidos como aquelas pedras. Nós somos, na verdade, fracos e instáveis. Mas Pedro vai falar a respeito das pedras vivas, que estão sendo edificadas sobre a pedra angular que é Cristo. Em outras palavras, Jesus Cristo, na verdade, é o templo. Na verdade, aquele que o Espírito Santo de Deus habita, não é? É templo do Espírito, e Cristo está também construindo o seu templo, edificando a sua igreja, o seu santuário. E qual é o material que ele está usando? Nós, pedras vivas. E ele está edificando sobre ele mesmo esta pedra viva, e até ele voltar, este edifício bem ajustado estará completo para a glória de Deus. Lembre-se, o Espírito de Deus habita em nós. Quando nós olhamos para esse templo, lembre-se do que ele prefigurava. Esse templo apontava para Cristo. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus é templo do Espírito Santo, e o próprio Cristo está edificando, não é, esse edifício para a sua glória. É quando temos uma intervenção divina. Nós temos uma palavra de Deus que para alguns estudiosos trata-se de uma palavra completamente inapropriada dentro do contexto. Porque se você pular do versículo 10 e emendar com 15, há um fluxo no texto maravilhoso. Mas quando você lê o versículo 11 ao 14, você vai se perguntar: o que é que esse texto está fazendo aqui? Por que a narrativa foi atrapalhada aqui e essa palavra veio exatamente aqui no meio? Nós vamos ver que Deus vai se intrometer nesse relato. No meio dessa construção, Deus vai se intrometer, por assim dizer, e vai trazer uma palavra para Salomão, mostrando que ele estava, na verdade, mais preocupado com o coração de Salomão do que com as mãos daquilo que, na verdade, Salomão estava fazendo. É quando ele diz então em sua palavra, vamos ler? Então veio
O que nós vemos aqui é uma palavra, observe, está sendo descrito o templo e de repente veio a palavra do Senhor a Salomão. E quando a gente vai ver no capítulo, versículo 14, continua a descrição do templo. Então aqui nós temos Deus intervindo e trazendo uma palavra apropriada para Salomão. Uma palavra onde ele vai lembrar. Vocês estão lembrados quando Davi estava morrendo? Que Davi chamou Salomão e disse: Salomão, eu vou lhe dizer uma coisa, meu filho. Vocês estão lembrados do que é que Davi disse? Meu filho, guarda toda a palavra de Deus. Guarda essa palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos. Faz isso, porque, olha, você vai ser abençoado. Deus aqui está novamente lembrando Salomão. E temos aqui algo condicional. Salomão, olha, quanto a esta casa que tu edificas, olha a condicional, se o que, Salomão? Se, não é? Andares nos meus estatutos, executares os meus juízos, guardares os meus mandamentos. Na verdade, cada expressão dessa aponta para algo específico: estatutos, juízos, mandamentos. Mas o ensinamento geral aqui é que, Salomão, se você me obedecer, se você guardar a minha palavra, e de fato, se realmente você me obedecer, meu filho, 3 promessas recairão sobre a sua vida. E aí, olha o então. Se você fizer isso, então, olha o que vai acontecer. A primeira promessa: cumprirei para contigo a minha palavra que falei a Davi. O que é que Deus havia falado a Davi? O seu reino vai ser eterno. Se você me obedecer, se você guardar os meus mandamentos, se você me honrar, o seu reino vai ser eterno. Não vai faltar filhos dos teus filhos para reinar sobre este trono. Não se preocupe com isso. Segunda promessa: se você me obedecer, então eu vou habitar no meio dos filhos de Israel. A promessa de Deus: eu vou estar presente com vocês. Me obedeçam e eu vou estar presente com vocês. E ele estava construindo o quê? O templo. Estava lembrando da aliança. Eu sou um Deus de aliança, lembre-se disso, Salomão. Olha, seu trono vai ser eterno, eu vou estar presente com vocês. E por último, a promessa que ele não seria abandonado, quando ele diz então: não desampararei o meu povo. Vocês conseguem ver isso nesse texto? Olhem para o texto e identifiquem. Existe uma palavra de Deus que era condicional ao quê? A fidelidade do rei. Isso fica mais claro quando nós estudamos a literatura hebraica e vamos ver que esta palavra não era voltada para o povo de Israel como um todo. Nós temos aqui essa palavra, né, sendo professada, não é, para a segunda pessoa do singular, para quem é a turma do Enem aí. Em outras palavras, ele estava falando para quem? Para quem? Salomão. Tu, rei. Você. Tu, Salomão. É para você essa palavra. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que as promessas estavam condicionadas à fidelidade do rei. Se o rei não era o povo de Israel, essa palavra específica aqui não estava envolvendo a aliança pactual com o povo, era com o rei. Ele estava dizendo: rei, se você fizer, rei, estas coisas, o que é que vai acontecer? Vai ser um reino eterno, a minha presença vai estar com vocês e você não será abandonado. Que coisa maravilhosa. Em outras palavras, Salomão estava com a faca e o queijo na mão para um reinado eterno com Deus presente e nunca ser desamparado por Deus. Sabe o que é que aconteceu com Salomão? Salomão caiu. Salomão não guardou os mandamentos de Deus. Lá na frente nós vamos ver isso. Salomão se envolveu com as muitas mulheres para fazer alianças políticas.
Mulheres essas que levaram Salomão à idolatria. E Salomão não conseguiu, queridos irmãos, não é guardar com fidelidade essa palavra de Deus em seu coração. Mas aí, queridos irmãos, vem algo que nos chama a atenção. Porque como consequência dessa infidelidade, olha só, o reino de Salomão não durou para sempre. Por quê? Em que sentido? Os filhos de Salomão, o filho de Salomão vai ter o seu trono dividido. Depois de Salomão, o reino vai ser dividido, o reino do norte e o reino do sul. Então a primeira promessa já acabou. Segundo, diz o texto bíblico que era sobre a presença de Deus, não é? Deus estaria presente. No final do livro dos Reis, capítulo 23, versículo 27, quando a cidade de Jerusalém vai ser destruída, Deus vai dizer assim: rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Lembrem-se, Nabucodonosor bota o povo para fora, leva o povo cativo, acaba com o templo, acaba com tudo. E Deus, a glória de Deus, ali simbolizada naquele templo, vai-se embora. E a ideia de que Deus não abandonaria, o povo praticamente é banido de Jerusalém e eles foram cativos para a Babilônia. O que eu estou querendo mostrar para vocês, a infidelidade de Salomão, se ele tivesse sido fiel, trono eterno, presença constante, e não haveria desamparo da parte de Deus. Aí você olha assim e diz: poxa vida, o que é que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender com os erros de Salomão e ver que Salomão tipificava Cristo, contrastando, também com os seus erros. Cristo vai ser superior a Salomão em muitos aspectos. Enquanto Salomão não conseguiu ser fiel ao seu Deus, o que é que Cristo fez? Cristo cumpriu todos esses si. Cristo não fez a vontade dele, Cristo não usou com usurpação ser igual a Deus, Cristo foi fiel, fiel até a morte, morte de cruz. Então Cristo conquistou para o seu povo, conquistou para o seu reino que todas as promessas do então. E qual era o então? O reino eterno. Cristo está assentado e reina para todo sempre. Presença permanente de Deus. A palavra de Deus diz que Deus habitaria permanentemente com os seus filhos e que Deus não desampararia o seu povo quando ele diz: olha, eis que eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, e este vai ser o Espírito Santo de Deus. Então o que é que nós aprendemos aqui? O fracasso de Salomão aponta para a fidelidade de Cristo. O que Salomão não conseguiu fazer aqui, Cristo faz de maneira perfeita. E as promessas e as bênçãos que o povo de Israel não desfrutou por causa da infidelidade do seu rei, em Cristo nós desfrutaremos de todas elas, porque o nosso rei é fiel. Não se esqueça disso. Em outras palavras, Deus interviu para lembrar a Salomão: Salomão, mais importante do que você faz com suas mãos, eu quero ver o teu coração, filho. Cuida do teu coração, cuida da tua vida. E essa palavra também é para a gente hoje. É quando chegamos na descrição interna do templo. E podemos então aprender a respeito deste interior do templo. Lembre-se, aqui eu quero lembrar vocês, o povo não tinha acesso ao interior do templo. O povo conhecia o templo por fora, mas dentro quem tinha acesso ao lugar santo era o sacerdote. E ao Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava lá. Então não era todo mundo que conhecia o quê? O lugar santo e o Santo dos Santos. Aqui nós podemos entrar lá dentro
imaginar como era aquele lugar e ver a preciosidade dos relatos bíblicos. Diz assim a palavra de Deus, leiam para mim por favor, verso 15 a 18, vamos lá? Também palavra diferente, né, irmão? Quando chega uma coisa assim para a gente é difícil. Olha só, aquele texto está inserido nos versículos 11 a 14 também para, não é, marcar uma divisão entre a construção externa, por assim dizer, e a descrição interna do templo. E nessa descrição interna nós vemos, por exemplo, como toda a área interna era o que? Revestida de madeira. Não se via as pedras. Os cedros, que eram uma madeira de beleza assim inigualável, foi então as paredes forradas, tudo foi forrado, e o cipreste foi colocado no chão, porque era mais resistente. Havia então uma beleza, e Salomão empreendeu esforços para dar o seu melhor para Deus. E aquelas madeiras foram colocadas ali, era a madeira mais bonita que existia, por assim, e toda a parte interior do templo foi colocada e foi adornado com árvores, flores, frutas, revertendo, não é, a ideia era trazer a beleza da criação. E eu peço para Luiz mostrar aí para a gente. Vai ter não, né, Luiz? Depois é que eu coloco. Depois eu coloco, Luiz, lá na frente. Não, volta. Depois eu boto essa parte. Nós vamos ver lá na frente como ficou essa estrutura. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que havia todo esse revestimento, e esses detalhes, essas pinturas apontavam para a criação de Deus. A glória de Deus manifesta na criação. O Jonathan Edwards, que eu falo muito e sou muito admirador, não é, de como a graça de Deus se manifestou na sua vida, ele dizia o seguinte: toda a beleza que encontramos em toda a criação é a reflexão dos raios difundidos daquele ser que tem uma infinita plenitude de brilho e glória. Em outras palavras, a criação vai refletir os raios da beleza, da majestade, da grandeza de Deus. Então o templo, a parte interna do templo, o santo dos santos e o lugar santo, era esta divisão, o local maior, o lugar santo, o menor, o santo dos santos, foi dividido dessa forma e era todo revestido dessas madeiras. E essas madeiras eram talhadas, estas árvores que apontavam para a criação, os frutos de beleza inextinguível, então apontando para, não é, a grandeza de Deus. É quando nós vemos a partir do versículo 19 até o versículo 22, que além da beleza dessa madeira, tudo foi coberto de ouro. Olha o que é que diz o texto bíblico, leiamos. No mais, olha só, nós podemos nessa outra imagem mostrar a divisão. O pórtico lá na frente, que era aquela varanda,
ok? Esse lugar santo, essa estrutura maior no meio, que os sacerdotes tinham acesso, e veremos os utensílios que tinham lá dentro, lá na frente, e ali, naquele cubo, de 9 metros por 9 metros, por 9 metros, por 9 metros, porque era um cubo, para denotar uma perfeição. Então havia uma perfeição, era um cubo perfeito, um sinal de ordem, de santidade, de perfeição. E tudo isso, queridos irmãos, com os detalhes das palmeiras, das frutas, dos querubins, nós vamos ver tudo revestido de ouro. E você pergunta, pastor, por quê? Porque o ouro era o metal, digamos assim, dos reis. Não havia algo talvez mais significativo, mais precioso, que Salomão poderia usar ali para cobrir aquelas madeiras. E é interessante porque tudo coberto de ouro, mas por mais que este ouro fosse o precioso metal dos reis, ainda assim, não é, diante da manifestação da glória de Deus, o que é o ouro para aquele que é dono de todo o ouro, de toda a prata, Senhor do universo, Criador dos céus e da terra. Mas na verdade, a ideia de Salomão era fornecer o melhor para o seu Deus, digno então de um rei, de um grandioso rei, nada melhor do que um material digno de um rei. Esse ouro então era totalmente, não é, voltado para esse aspecto de dar esta honra ao nosso Deus. Então, o texto continua falando a respeito do Santo dos Santos. E o texto bíblico vai nos mostrar que havia nessa estrutura deste cubo perfeito, que ali era chamado dos Santos, a Arca da Aliança era que estava ali. Lembrem-se que a Arca da Aliança estava, não é, caminhou com o povo de Deus, não é, habitou, não é, em tendas durante muito tempo. Davi comprou uma terra, colocou ela lá, não é? Mas agora ela ficaria ali, naquele local específico, que era a ideia que ali era a presença de Deus, manifestava esta presença de Deus. E nós vemos então um texto bíblico dizendo assim: olha, no Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados, 10 côvados havia, pois de uma a outra extremidade das suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim, ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim do outro. Pois os querubins, no mais interior da casa, os querubins estavam com as asas estendidas de madeira, que a asa de uma se tocava na parede, a asa do outro tocava na outra parede, e as asas do meio se tocavam uma a outra, e cobriu de ouro estes querubins. Nesse retrato vocês podem ver essa descrição. Os querubins, 4,5 metros de envergadura, e essa mesma envergadura de 4,5 metros era também a dimensão deles aqui. Então, uma asa tocava a uma parede, a outra asa tocava o outro querubim, e o outro querubim tocava ali aquela asa. Eles foram esculpidos de madeira, depois foram banhados, não é, de ouro, e a Arca da Aliança ficava ali no meio deles. Mas então você pergunta: pastor, por que querubins? Por que querubins no Santo dos Santos? Meus irmãos, vocês estão lembrados, por exemplo, de descrições, como por exemplo do profeta Isaías, quando contemplou a presença de Deus, o trono de Deus, como essa figura dos querubins eram relatados na Escritura como aqueles seres que estavam servindo a Deus. Por exemplo, o autor aos Hebreus vai descrever, não é, de maneira muito singular, os santos dos santos, não é, era uma descrição deste trono celestial.
Então, o que nós estamos vendo aqui é nesses querubins esta ideia, seres que foram separados para o serviço, para a adoração a Deus, mostram então que estamos diante de um Deus santo. Você já imaginou o sumo sacerdote entrando ali, se deparando com aqueles querubins de uma ponta a outra assim, com aquela ali? Ele se remeteria ao que? Ao trono de Deus, à presença de Deus. Deus está aqui presente. Esses querubins estão servindo a Ele, adornados de ouro desta perfeição. Então, eles serviam com este propósito. Eles eram seres santos e eles apontavam para uma santidade superior, infinita. Eles estão ali para adorar. Deus se faz presente. Aquilo então é o retrato do trono de Deus. Mas esse Santo dos Santos, esse lugar santo, também tinham portões que são descritos na Escritura Sagrada. Olha o que é que diz o texto bíblico. Leamos versículo 31 ao 36. Vamos lá? Primeiro do 31 ao 30. Passa aí, Luiz, volta. Ok. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores. Como você vai ver aí, nós temos esses detalhes de querubins, palmeiras e flores. Mais lá na frente eu vou falar sobre isso, tá ok? Segura aí, não se esquece disso. E o texto continua dizendo, vamos ler? Fez... O que ele está descrevendo aí é esta porta que dá para o Santo dos Santos, que também tinha uma cortina, que só é descrito lá em Crônicas. Mas notem que é uma porta de 5 pontas, por assim dizer. E nessa porta, assim como na porta da frente, nós vamos ver, está descrito então que havia essas palmeiras, flores e querubins. Entenderemos um pouco desse simbolismo lá na frente. Então, havia esta porta no Santo dos Santos, porque ali estava a Arca da Aliança, ali estavam os querubins, a manifestação da presença de Deus. O sumo sacerdote só entrava ali uma vez por ano, no dia da expiação. Pronto. Não mais do que isso. E tinha o lugar santo, que também havia portas para ela. Quando diz então, vamos lá? Fez... Nós temos então esta imagem do pórtico, da entrada, não é? Também com essa descrição dessa madeira à sua volta, não é? Desse umbral descrito, com esta porta também de 5 pontas para o lugar santo. E aqui eu quero trazer algo importante para a gente. Vocês estão notando que hoje a mensagem está um pouco diferente, não é? Em que sentido? Porque talvez ficasse muito cansativo, não é, o pastor levar vocês a imaginar estas coisas, e eu acho que aqui talvez ficou um pouco mais dinâmico nosso entendimento, até para vocês também captarem melhor a mensagem. Mas o que é que nós vamos ver aqui? As portas. As portas têm algo muito significativo nessas portas. Um lado positivo das portas é que neste templo havia portas. Em que sentido? As pessoas podiam ter acesso a Deus. Isso era algo maravilhoso. Mas essas portas também estavam ali não somente para permitir a entrada, como também para delimitar
ou para limitar o acesso de pessoas. Por quê? Quem é que podia entrar lá? No lugar santo, podiam entrar os sacerdotes. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote estava no santuário interior, sozinho, para fazer uma oferta de sangue pelos pecados do povo. Essas portas, estas fechaduras, mostram que, ao mesmo tempo que Deus ansiava por um relacionamento, não era todo mundo que podia estar em sua presença. E sabe o que tem de grandioso aqui? É porque o simbolismo aqui vai fazer a gente refletir sobre esta limitação na presença de Deus. Por quê? Porque lembrem-se que havia entalhado nessas portas e dentro do Santo dos Santos e no lugar santo, querubins, palmeiras, flores abertas. Nas paredes todas, versículo 29, como nós lemos, lavrou ao redor querubins, palmeiras, flores abertas. A gente poderia ficar simplesmente com o lado da beleza. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, magnífico, belo, ama as artes. Isso está ali simplesmente para descrever essa beleza e a glória de Deus, mas não. Existe algo mais profundo e atenção, não perca isso de vista. Esse projeto de Salomão fazia com que as pessoas que ali adentrassem, ou que estivessem ali diante daquele templo, fossem levados para um outro lugar da presença de Deus, o Jardim do Éden. O projeto do templo de Salomão remetia ao Jardim do Éden. Vocês estão lembrados? Que no jardim havia o quê? Haviam flores, haviam árvores. E quem estava presente ali? Deus. Mas o que aconteceu? O pecado fez com que o homem fosse o quê? Expulso daquele jardim. É quando entra as figuras do quê? Dos querubins, que foram colocados à porta do jardim. Para quê? Para que aqueles homens não voltassem e pudessem entrar lá dentro. Os querubins agora, queridos irmãos, que coisa gloriosa, estão naquelas mesmas portas. As palmeiras e as flores estão ali colocadas, para lembrar ao homem que através de Cristo Jesus nós veremos isso. Eles podem agora ter acesso à presença de Deus. Aquilo que outrora foi tirado deles, que eles foram banidos da presença de Deus e daquele lugar, agora eles poderiam ter acesso novamente. Então toda vez que aqueles homens entravam ali para expiar os seus pecados, eles se lembravam: o nosso Pai, os nossos pais habitavam no belo jardim, onde Deus manifestava a sua presença, mas o nosso pecado nos separou. E Ele colocou querubins. Mas agora aqui neste templo, nós podemos nos achegar à presença de Deus, mas nós só podemos nos achegar aqui por causa deste sangue que está sendo derramado, que apontava para quem? Para Cristo. Então, em outras palavras, queridos irmãos, através do sangue do Cordeiro, através de Cristo Jesus, pois Ele mesmo disse: eu sou a porta, se alguém entra por mim, o que? Será salvo. Cristo então é o caminho, Cristo então é o sacerdote, Cristo então é a oferta que faz com que nós desfrutemos da presença de Deus. Quando aqueles homens ali se achegassem, eles iriam pensar: nós podemos nos achegar à presença de Deus, mas não é todo mundo, porque havia imperfeição no sacerdote, imperfeição nas ofertas. Mas em Cristo, a perfeição no sacerdócio, a perfeição nas ofertas, e Cristo é a própria porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se achega ao Santo dos Santos a não ser por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
Abra a palavra de Deus, em Hebreus, a sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 10. Eu quero ilustrar isso para vocês com a própria palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, de 19 ao 22, diz assim. Olha que coisa maravilhosa. Tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Olha, ele diz, por meio de quem? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado do corpo com água pura. O que é que nós estamos vendo aqui? Aproximemo-nos de Deus no seu santo templo. Por meio de quem? Por meio da fé em Cristo. Que Ele vai fazer o quê? Ele vai nos perdoar, Ele vai nos receber e vai nos salvar para todo sempre. Aquele templo apontava para Cristo. Aqueles sacerdotes apontavam para Cristo. Aquelas ofertas apontavam para Cristo. Todo o sistema sacrificial apontava para Cristo. Por isso, querido irmão, através de Cristo Jesus, nós podemos, como sacerdotes, adentrar na presença de Deus, segundo o texto bíblico, por esse novo e vivo caminho, não mais por estas portas de querubins, não mais por estas portas de palmeiras de flores, mas pela porta aberta por Cristo na cruz do Calvário. É quando o texto bíblico ele encerra nos versículos 37 e 38, com o que nós chamamos de uma técnica literária chamada de incluso. É uma técnica literária que era usada para encadernação de um texto. O versículo 1 do capítulo 6 começa com uma datação. Iniciou esta obra. E o texto agora vai terminar com o fim desta obra e uma nova datação. Encadernando aqui uma porção única do quê? Da construção do templo. Diz assim o texto bíblico, leamos. Então chegamos ao fim, queridos, deste relato a respeito desta construção do templo. Ouvimos detalhes e mais detalhes, poderíamos até ter nos debruçado sobre mais aspectos importantes nesse texto, mas eu queria concluir focando algumas lições preciosas para que nós não nos esquecêssemos. Há anos atrás, houve uma eleição onde mais de 100 milhões de pessoas votaram a respeito das 7 maravilhas do mundo antigo. Entraram monumentos como o Coliseu em Roma, Taj Mahal, a Muralha da China, Petra, Machu Picchu, até mesmo o Cristo Redentor. Mas templo de Salomão, coisas desse tipo, não. Essas estruturas ficaram famosas pela sua monstruosidade, por aquilo que representa. E a honra dessas construções pertenceram a pessoas, a construtores. Por exemplo, quando nós lembramos desse templo de Salomão, nós vamos ver que a construção dele
não era tão grande como o Coliseu, não era tão alta como as montanhas de Machu Picchu, não era visto do espaço sideral como as muralhas da China, mas era o edifício que Deus havia escolhido para ser a sua habitação pessoal, o tão conhecido Templo de Salomão. Mas esse templo, queridos irmãos, foi saqueado séculos depois. Por volta de 586, o rei Nabucodonosor II, após inúmeros saques, destrói aquele templo. Após anos de cerco em Jerusalém, leva os seus tesouros para a Babilônia, e o povo ali passa 70 anos. Passados esses 70 anos, lembrem de Zorobabel, aquelas pessoas que voltaram, 40 mil voltaram do exílio, do cativeiro, e ali eles vão reedificar a casa de Deus, o templo de Salomão. É quando nós vemos lá o profeta Ageu dizendo: olha, a casa é tempo de vocês habitardes em vossas casas apaineladas, enquanto a casa de Deus permanece em ruína. O povo voltou, cansou da obra, depois trabalhou e tal, conseguiram reerguer o templo, mas quando reergueram o templo havia choro, porque aquele templo que foi reerguido não era tão suntuoso, tão grandioso quanto aquele primeiro templo que havia sido levantado. Foi quando, séculos depois, o rei Herodes, Herodes o Grande, não é? Aquele mesmo que mandou matar as criancinhas, não é? Como vocês conhecem, ele, para tentar conquistar os judeus, empreendeu muito dinheiro para que os judeus reerguessem, ou melhor, restaurassem, reconstruíssem, reformassem o templo que eles haviam então reconstruído depois do cativeiro. Esse templo de Herodes, por assim dizer, foi destruído por Tito, imperador romano, no ano 70 depois de Cristo. Hoje, o que tem para o judeu lá ortodoxo, eles dizem que o Muro das Lamentações lá é a parte do que sobrou do templo. Mas sabemos, na verdade, que aquilo nem do templo mesmo era talvez de uma estrutura maior, e mesmo assim há quem imagine que não seja. Então, o templo se foi. O templo se foi. A verdade é essa. Recentemente, o bispo Edir Macedo, assim como é chamado, ele empreendeu esforços para construir o que ele chamou do Templo de Salomão. Na verdade, o Templo de Salomão é esse: 27 metros por 9 por 13,5. Aquilo dali que ele fez é o Templo de Herodes, por assim dizer. Salomão, quando construiu aquele templo, não construiu para questões financeiras. Não posso dizer o mesmo de Edir Macedo. Não construiu para questões políticas. Não posso dizer o mesmo, porque na inauguração que tinha de político, até mesmo o presidente Lula estava presente. Não construiu para a sua própria glória. Nem preciso falar. Ele construiu para a glória de Deus. O que nós vemos hoje, o que esse homem está tentando fazer, é errado. E eu concordo com as palavras do reverendo Leandro Lima, quando ele diz assim: Jesus é tudo aquilo que o templo de Israel prefigurava. Jesus cumpre em sua pessoa todas as promessas e realizações do antigo templo. Reconstruí-lo, mesmo que apenas com uma homenagem, uma dedicação, é uma forma de praticar tudo aquilo que o livro de Hebreus condena. É um modo de rejeitar a Cristo e tudo o que Ele fez. O que eu quero que você saia daqui, querido irmão, em seu coração, e que você aprenda à luz de tudo isso, e que você não se esqueça, é que
Jesus havia dito para a mulher samaritana que o lugar da adoração não era nem lá, nem cá. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que eu quero que você saia daqui entendendo é que quando a igreja sai daqui, quando nós saímos, isso aqui são paredes. E erroneamente até usamos o nome de templo, porque aponta muito para essa ideia. Mas são paredes. Conforme diz o livro de Atos, Deus não habita, em templos feitos por mãos de homens. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o templo de Deus. Ele disse: eu vou destruir este santuário e vou reconstruir em 3 dias. Ele disse para aqueles fariseus, diante das espigas comidas no sábado: eu sou maior do que o templo. Jesus Cristo cumpre perfeitamente o que o templo simbolizava. O templo de Deus somos nós, não esqueça disso. A palavra de Deus diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito e que o Espírito Santo habita em vós? Lembre-se disso, não esqueça disso. E por último, lembre-se que Cristo ele está edificando a sua igreja. Paulo fala que essa igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Nós vemos que Pedro diz que, como eu falei, nós somos pedras vivas, que estamos sendo então alicerçados sobre a pedra angular que é Cristo, e que segundo ele essas pedras que vivem estão sendo edificadas para edificar a casa espiritual. Sabe o que é que eu quero ensinar para vocês, queridos irmãos, esta noite? O que a palavra de Deus nos ensina. Nós não precisamos mais de templos de Salomão. Nós precisamos somente do que esse templo prefigurava. Em outras palavras, nós precisamos de Cristo, tão somente de Cristo. Cristo nos é suficiente. Que você possa, à luz de tudo que nós ouvimos, compreender esta realidade e saber que não precisamos de templos de Salomão. Precisamos do que ele prefigurava. Precisamos tão somente de Cristo. Deleite-se no seu Senhor, deleite-se no seu Salvador e viva de modo digno a honrá-lo como templo do seu Espírito. Que Deus nos abençoe e aplique esta palavra aos nossos corações e ao coração da igreja, em nome de Jesus.